tarde, Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar mais uma história sobre os milagres de Jesus, né? Nesse trimestre nós vemos contando vários milagres que Jesus fez e hoje é nossa 12ª lição. Falta só mais uma para terminar essa revista, né? Esse assunto, né? Que são muitos os assuntos, muitos milagres de Jesus, né? E nós então estamos estudando esses 13 milagres que Jesus fez enquanto ele esteve aqui andando por aí com seus discípulos, né? E hoje nós vamos falar de mais um milagre muito interessante que Jesus fez. Nós vamos falar sobre a cura que Jesus deu, né? Jesus curou um surdo e um mudo, né? Uma pessoa que não conseguia falar direito. Na verdade, a Bíblia diz que ele era um gago. E essa história é muito interessante e eu quero contar para vocês. E essa história, ela está no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37. Eu vou ler com vocês essa história, mas antes de ler essa história, eu queria convidar você a orar com a gente. Nós estamos com muita saudade, muita vontade de estar com vocês, mas por enquanto a gente ainda não pode estar junto. Mas em breve, se Deus quiser, nós vamos poder estar na salinha. A tia Roberta passou por lá ontem, a tia Roberta ficou com muita saudade de estar junto com vocês lá, a gente brincar, a gente conversar, né, cantar. E como nós não podemos estar ainda juntos, nós vamos fazer agora essa oração, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude todos os dias, para que nós possamos, tal como esse homem teve fé de ser curado por Jesus, nós também possamos ter bastante fé para enfrentar as dificuldades e já estar juntos, ok? Então vamos orar. Deus amado, nós te louvamos por esse dia, por mais essa lição, por mais esse aprendizado sobre a tua vida, sobre os milagres que tu fizeste, Senhor. Nós pedimos a ti, Pai, que nesse dia que tu possa operar, Senhor, um milagre também em nossas famílias, operar um milagre, Senhor, em nosso país, no mundo, Pai, para que nós possamos novamente estar juntos, poder brincar, cantar, louvar, nos abraçar, Deus. Nós pedimos, Senhor, que tu cuide da nossa casa, da nossa vida, cuide, Senhor, do nosso país e do mundo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então corre lá, pede mamãe e papai, dá uma pausa nesse vídeo, pede papai e mamãe para pegar a Bíblia, abrir junto com você em Marcos capítulo 7, versículo 31, que diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. E logo se lhe abriram os olhos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, quanto mais ele divulgava. E, admirando-se de sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Que legal, né? Vocês entenderam essa leitura? Vou explicar para vocês e vou contar para vocês. Mas antes, eu quero convidar vocês a falar o nosso tema. A tia hoje fez bem pequenininho, mas eu acho que dá para ver aí. Ó, diz assim: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Vamos lá? Tudo faz bem. Faz falar os surdos, faz falar os mudos e ouvir os surdos. Vamos lá de novo, que a tia deu uma olhadinha aqui, né? Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Está em Marcos 7,37. Eu troquei tudo, né, gente? Porque é muito difícil, né? Aí, essa história conta sobre uma pessoa que não podia falar direito e nem ouvir direito. Vocês imaginam que esse homem, ele não podia ouvir e não podia falar. Imaginem, crianças, que naquela época, né, ainda não havia a linguagem de sinais, as libras. E aí, esse homem, ele tinha muita dificuldade, porque como ele não ouvia, ele também tinha dificuldade em falar, né?
Muitas vezes nós conhecemos algumas pessoas que fazem, né, a linguagem de sinais, conseguem se comunicar por gestos, mas é muito difícil, né, você falar tudo que você quer falar fazendo só gestos e fazendo sinais, né? E é difícil de ser entendido. Você consegue entender uma pessoa que não sabe falar? Ou você acha que uma pessoa que não consegue ouvir direito consegue entender tudo que você fala? Tem que ter muito treino, né, e saber muito bem Libras. Libras, crianças, é aquela linguagem de sinais. E eu quero ensinar vocês hoje, então, antes da gente continuar com a aula, a falar uma coisa muito importante. Quer dizer assim, ó, Jesus ama você e eu também. Vamos de novo, que é muito legal, né? Jesus ama você e eu também. Legal, né? Então, mas naquela época não tinha essa fala, não tinha essa comunicação em Libras que nós temos hoje, e não tinha como. Então é muito difícil as pessoas entenderem aquele homem. E Jesus, então, ele caminhando, né, fazendo milagres, aquela multidão seguindo a Jesus, e Jesus entrou em um lugar que eram 10 cidades. O nome era Decápolis, 10 cidades. E ele entrando numa dessas cidades, as pessoas ouviam que Jesus curava, e muitas pessoas queriam ver Jesus, igual nós falamos. Onde Jesus estava tinha uma grande multidão. Todo lugar que Jesus ia tinha muita gente. E Jesus, ele parecia até um astro, né? Um artista de cinema, né? Que todo mundo quer ver, todo mundo quer tocar, um cantor famoso, um youtuber. Mas não, Jesus era apenas um homem que fazia o quê? Milagres, curava, tinha uma palavra boa do céu para o coração das pessoas, curava a alma das pessoas. Então todo mundo queria ver Jesus. Então levaram aquele homem até Jesus e pediram a Jesus que o curasse, que tocasse nele. E Jesus então levou esse homem para um lugar separado e tocou no seu ouvido, e tocou também, cuspiu e também tocou na sua língua. E disse, Efatá, que quer dizer abra-te. E quando Jesus disse essas palavras, imediatamente os ouvidos daquele homem foram abertos e a sua língua foi solta, porque a palavra diz, a Bíblia diz, que aquele homem não podia ouvir e não podia falar, porque ele tinha essa dificuldade, né? Nós sabemos que quando nós ouvimos bem, nós falamos bem, porque nós ouvimos as palavras e sabemos reproduzir com a nossa língua. Mas esse homem não, ele não ouvia, então ele também não podia falar bem. E imediatamente, quando Jesus disse, a sua boca, a sua língua e os seus ouvidos foram os ouvidos abertos e a língua foi solta. E ele começou a falar. E Jesus então disse para ele, olha só, você agora, você pode ir, mas você não conta pra ninguém o que aconteceu, ok? Tudo bem. Mas esse homem, gente, ele ficou muito maravilhado com o milagre que aconteceu com ele. E quanto mais pedia para ele não falar, ele falava para todo mundo que Jesus o tinha curado, que Jesus tinha feito um milagre na vida dele. Que coisa interessante, né, crianças? Jesus, ele nunca quis ser estrelinha, né? Ele fazia os seus milagres para abençoar as pessoas. Jesus teve compaixão daquele homem, viu a dificuldade que ele tinha. Porque o interesse de Jesus é que nós ouçamos a sua voz, que nós possamos falar com ele e ouvir a voz de Deus, né? E esse homem, eu creio que mesmo sem poder ouvir, mesmo sem poder falar, ele cria que Jesus era poderoso para cuidar dele, para fazer um milagre na vida dele. Então esse foi mais um milagre lindo que Jesus realizou. Pensa a dificuldade de uma pessoa que não pode falar, que não pode ouvir, crianças. É tão bom a gente ter nossos lábios, né? Nossos lábios para poder ouvir, para poder falar sobre Deus, para poder pregar a palavra do Senhor. E também nosso ouvido para poder ouvir a palavra do Senhor, ouvir hinos, ouvir as músicas, ouvir as histórias sobre a Bíblia, não é verdade? Então assim, Jesus, ele quer salvar a todos, ele quer fazer milagre na vida de todos, vários tipos de milagres, né?
E outra coisa importante que eu aprendi nessa lição é que a palavra de Deus diz que Ele faz tudo bem, tudo que Ele faz é perfeito. Então, Jesus quer que nós, que somos filhos e filhas dele, nós também façamos as coisas certas. O que é isso, tia? Por que fazer as coisas certas? Mas nós devemos também, como aquele homem que começou a falar da bondade do Senhor para todos. Jesus, ele não viu se aquele homem podia ouvir, se aquele homem não podia falar. Ele queria abençoar aquele homem sem fazer acepção de pessoas. E nós, como temos tratado nossos amiguinhos que têm dificuldades? Nossos amiguinhos são diferentes de nós. Amiguinhos que às vezes não ouvem bem, usam fundo de garrafa, usam óculos de fundo de garrafa. As pessoas que falam que são gagas, igual esse homem era. As pessoas que andam de cadeira de roda. As pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Como nós temos tratado essas pessoas? Será que como temos feito como Jesus, que foi misericordioso e piedoso com aquele homem e curou aquele homem? Será que nós temos falado do reino de Deus para essas pessoas? Será que nós somos amigos de verdade, igual essas pessoas que foram lá e levaram esse homem para Jesus curá-lo? O que nós temos feito? Porque Jesus, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele aceita todos como eles são. Ele abençoa todos do jeitinho que eles são. Não interessa se é gordinho, se é magrinho, se usa óculos, se não usa óculos, se ouve bem, se não ouve bem, se fala bem ou se não fala, se tem alguma dificuldade para aprender ou não tem. Nós devemos ser como Jesus, crianças. Nós devemos fazer tudo bem feito. Nós devemos seguir as orientações de Jesus, os exemplos que Jesus nos deu. Jesus, ele jamais, em todo o seu passado, toda a sua existência aqui na Terra, ele fez acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas, tia? É escolher as pessoas por causa da sua cor, da sua raça, do seu jeito, por causa das suas deficiências, por causa do seu dinheiro. Ele jamais fez isso. Ele andava tanto com pescadores como com os publicanos, cobradores de impostos, sempre pregando a palavra de Deus, sempre falando sobre Deus, sobre a salvação que Deus mandou para nós. Então, que nós possamos aprender como Jesus, a ser bons, a ter misericórdia das pessoas, tratar todos com igualdade, tratar todos como se fosse nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar como se fôssemos, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E nós não queremos fazer com as pessoas o que a gente não quer que faça conosco, não é verdade? Então que nesse dia que você possa aprender que Jesus, ele curou um homem que não podia falar e que também não podia ouvir. E ele abriu os ouvidos e os lábios e a língua, soltou a língua desse homem que não podia falar e não podia ouvir. E que também Jesus não faz acepção de pessoas, ele não trata ninguém diferente. Todos são amados e todos são filhos de Deus, né? Basta que nós cheguemos ao Senhor. E também esse homem nos deixou um grande exemplo, crianças, que devemos falar sempre das coisas boas, né, que Jesus faz por nós. Que Jesus disse para ele: olha, não conta para ninguém o milagre que eu fiz. Mas aquele homem não se conteve e ele recebeu uma grande bênção, um grande milagre. E ele saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido, não é verdade? E nós devemos também, como esse homem, espalhar coisas boas a respeito de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus faz milagres e que Jesus leva para o céu, tá bom? E eu quero deixar para vocês então agora que nós chegamos ao final da nossa aula, que eu espero que você tenha sido abençoado, que você aprenda que nós devemos tratar todos bem, não importa o tipo de pessoa, o tipo de deficiência, o que a pessoa tem, nós devemos tratar todos como Jesus tratou, sem acepção de pessoas, sem separação, sem distinção, não é verdade? E eu quero convidar você a fazer um desafio. Eu quero que você manda para mim um vídeo fazendo essa linguagem de sinais. Ó, que eu ensinei para vocês. Ó o dedinho. Jesus ama você e eu também. Você vai fazer um vídeo bem bonito e vai mandar para mim, ok? E eu quero ver quantas pessoas vão ver esse vídeo e vão aprender a falar
Quando a gente encontrar com alguém que não sabe ou que não consegue ouvir, né? Além de dizer que Jesus sara, ainda vamos dizer, ó, Jesus ama você e eu também, ok? Então, que fiquem com a paz do Senhor, que o Senhor abençoe vocês, a semana de vocês e a família de vocês. Em breve nós estaremos juntinhos para a gente poder cantar, dançar e brincar, né? Comer um pouco de bala junto. E que o Senhor possa abençoar vocês imensamente. Estou morrendo de saudade. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Um beijo da tia Roberta.